Boa noite, meu nome é Lana, sou aluna do sexto período de Medicina Veterinária pela UFPR Palotina e atualmente estou cursando a disciplina de Melhoramento Genético Animal. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho sobre alguns conceitos básicos do melhoramento genético, sendo eles genética quantitativa, genética de populações e expressão gênica. Então, uma breve introdução. Nós precisamos entender que o desempenho individual dos animais é resultado da seleção conjunta, da ação conjunta do ambiente e da genética. Então, nós temos uma interação entre o ambiente, o genótipo, que expressa um fenótipo. Nós buscamos claramente, quando nós falamos em animais de produção, níveis elevados de produtividade e retorno econômico. E a escolha dos melhores indivíduos para serem utilizados no processo reprodutivo nos fornece os melhores animais para que a gente possa alcançar esses níveis elevados de produtividade. Então, qual a importância de entender esses três conceitos? Bom, a genética quantitativa nos mostra que a maioria dos genes, a maioria das características é expressa por vários genes, ou seja, a maioria das características que nós buscamos, de, por exemplo, produção de leite, produção de carne, e resistência a doenças, são características poligênicas, ou seja, são controladas por vários genes, em uma interação com o ambiente. Então, de forma resumida, a genética quantitativa nos fornece as ferramentas estatísticas para medir e predizer. Já a genética de populações, ela nos mostra como os genes estão distribuídos e como forças evolutivas, essas forças são seleção, deriva, mutação, migração e consanguinidade, alteram frequências alélicas. Ela é essencial para manter a variabilidade genética. Então, a genética de populações garante que a variação genética continue existindo em um rebanho. Já a expressão gênica nos explica como e quando esses genes se manifestam no fenótipo. De forma resumida, ela conecta o DNA à característica, permitindo uma melhor precisão. De forma mais aprofundada, a genética quantitativa estuda caracteres contínuos, determinados por múltiplos genes de pequeno efeito, mais o ambiente. Então, como exemplo, como eu já citei, nós podemos dizer a produção de leite, o ganho de peso, a prolificidade são características avaliadas na genética quantitativa. Na genética quantitativa, nós temos alguns parâmetros que são avaliados, por exemplo, a variância fenotípica, que é o fenótipo igual genética mais o ambiente. Para isso, nós temos essa fórmula, que é VP igual a VG mais VE, onde VG é a variância genética total e VE a variância ambiental. A variância pode ser detalhada por uma fórmula secundária. Então, aqui nós temos VA, que representa a variância aditiva, ou seja, a soma dos efeitos dos alelos, e é mais importante para a seleção. VD, que significa dominância, então é a interação entre os alelos no mesmo locus. E a epistasia, que é dada por VI, que é a interação entre genes em diferentes locus. O segundo parâmetro que nós vamos falar é a herdabilidade, que é a proporção da variância fenotípica explicada pela variância genética aditiva. Então, a gente pode ter uma alta, por exemplo, uma produção de leite, que é uma seleção eficiente, e uma baixa, por exemplo, fertilidade e resistência a doenças, onde o ambiente tem maior influência. Então, o progresso é mais lento. Por último, a importância de valores genéticos estimados. Essa seleção se baseia em valores genéticos preditivos, ADEP, ou seja, desempenho esperado na progênie, e a equação do melhoramento é essa, que R é a resposta à seleção,
H é a herdabilidade e S é o diferencial de seleção, ou seja, a diferença entre média dos selecionados e da população. Como que a gente aplica isso no melhoramento genético? Basicamente, pela seleção de animais com base e predições genéticas. A importância de nós termos animais avaliados geneticamente é altíssima quando a gente fala em seleção de bons reprodutores. Se a gente não souber detalhadamente, o quão detalhado mais possível, a qualidade genética desses animais, nós teremos provavelmente um resultado ruim na progênie. Então, bovinos de leite é uma seleção para maior produção, com herdabilidade moderada a alta. Bovinos de corte, nós temos uma seleção para ganho de peso e rendimento de carcaça. Fertilidade é uma baixa herdabilidade, com estratégias complementares, manejo mais seleção genômica. Nós sabemos que quando a gente fala de características reprodutivas, nós temos alguns parâmetros relacionados ao manejo extremamente importantes, como por exemplo a nutrição. Agora, falando sobre genética de populações, ela pode ser definida como um grupo de indivíduos de mesma espécie que se reproduzem entre si e por isso apresentam propriedades comuns numa dimensão de espaço e tempo. Se refere à composição genética. Logo, uma população de animais pode ser considerada uma população de genes. Então, a genética de populações estuda a frequência de genes e genótipos em populações. Na genética de populações, nós temos a lei de Hardy-Wettenberg. Essa lei explica a dinâmica dos genes na população e propõe que em uma população infinitamente grande, sob acasalamento ao acaso, na ausência de migração, mutação e seleção, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes na população de uma geração para outra. Logo, as frequências gênicas podem ser determinadas a partir das frequências genotípicas. Então, quais são os fatores que alteram as frequências gênicas? Nós temos a deriva genética ou oscilação genética, a migração, a mutação e o sistema de acasalamento. Agora, a expressão gênica. É o processo pelo qual a informação genética contida no DNA é convertida em moléculas funcionais, ou seja, na expressão dessas características determinadas por esse gene. E isso determinará o fenótipo desse indivíduo. Então, a quantidade e o momento da expressão variam entre genes, tecidos e condições ambientais, o que explica parte da variabilidade fenotípica observada em características quantitativas. Por que é importante no melhoramento genético nós aplicarmos todos esses conceitos? A expressão gênica é a tradução da informação do DNA em características observáveis. Ela conecta o nível molecular ao fenótipo e explica por que genes se manifestam de forma diferente em indivíduos e ambientes distintos, sendo essencial para entender e explorar a variabilidade em programas de melhoramento. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas e, por fim, eu deixo essa frase como conclusão que uma compreensão integrada resulta em uma maior eficiência no melhoramento animal. Obrigada!